Este mosquito é o Aedes aegypti, vetor da dengue e da febre amarela urbana. E este é o Aedes albopictus, que além da dengue, transmite o arbovírus da encefalite japonesa. Há séculos, estes mosquitos vêm se dispersando pelos continentes. No passado, com a colonização e recentemente com a globalização, os mosquitos e os patógenos foram mais facilmente disseminados, transmitindo viroses que podem causar mortes e, por isso, estão modificando as condições sanitárias e os hábitos das populações dos países de clima tropical e subtropical. E com o aquecimento global, os seus territórios tendem a se ampliar. Os mosquitos da espécie Aedes aegypti foram disseminados pelo planeta a partir do continente africano, provavelmente da região etiópica. A expansão da navegação marítima possibilitou a introdução desses mosquitos no continente americano, provavelmente trazido em navios negreiros. A proliferação do Aedes aegypti é mais intensa em áreas de grandes concentrações urbanas, principalmente em áreas de ocupação humana desordenada, sendo uma espécie essencialmente domiciliar. Já os mosquitos da espécie Aedes albopictus, também conhecida como tigre asiático, são nativos da Ásia e da Oceania, ocupando áreas urbanas e áreas rurais e semi-silvestres destes continentes. A história do Aedes albopictus no continente americano é mais recente. Em 1985, nos Estados Unidos da América, foi feita a identificação dos primeiros exemplares desta espécie capturados no estado do Texas. O Aedes albopictus foi identificado pela primeira vez no Brasil em 1986, nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, dispersando-se progressivamente pelos outros estados. O Aedes albopictus é encontrado em áreas silvestres e urbanas, representando uma ameaça quanto à reintrodução do vírus da febre amarela silvestre para o ambiente urbano. Embora o Aedes aegypti seja o transmissor da dengue na Ásia e na Oceania, o Aedes albopictus é considerado um vetor secundário, transmitindo dengue nas zonas rurais. Até o momento, não existe evidência da transmissão de dengue por Aedes albopictus no continente americano, mas devemos ficar atentos, pois as pesquisas realizadas com este mosquito têm mostrado que eles também podem transmitir o vírus da dengue. Para combater essas espécies de mosquitos, é necessário conhecer as suas características morfológicas, seus hábitos alimentares e reprodutivos, e o ambiente onde vivem. O Aedes aegypti e o Aedes albopictus possuem características externas que diferenciam facilmente um do outro. No tórax, o Aedes aegypti possui escamas branco-prateadas, formando uma figura em forma de lira. Já no Aedes albopictus, estas escamas formam uma linha longitudinal. Ambos possuem pernas marcadas de preto e branco. Observa-se que o Aedes albopictus apresenta uma coloração mais escura que o Aedes aegypti. Em ambas as espécies, na cabeça encontram-se um par de antenas, que nos machos elas são plumosas. Nas fêmeas, são pilosas. Entre os olhos e abaixo das antenas, encontra-se um par de palpos maxilares. Nas fêmeas eles são curtos,
Nos machos, eles são alongados. O aparelho bucal, ou probóscide, composto de lábio e labela. É um conjunto flexível, funcionando como uma espécie de calha alongada, dando sustentação aos 6 elementos ou estruturas funcionais que se abrigam no seu interior. Um par de maxilas, um par de mandíbulas, o labro, ou canal alimentar, e a hipofaringe, ao longo da qual passa o canal salivar, por onde flui a saliva, que tem ação anticoagulante e vasodilatadora, além de lubrificar o conjunto de estiletes, facilitando a alimentação sanguínea. É das frutas e do néctar das flores que os mosquitos obtêm uma de suas principais fontes de alimentação, rica em carboidratos, essenciais ao seu metabolismo energético. A outra forma de alimentação é a sanguínea, que geralmente ocorre após o acasalamento, sendo exclusiva das fêmeas. Durante o acasalamento, o macho deposita seus espermatozoides no aparelho reprodutor da fêmea, que os armazena nas espermatecas. O aparelho reprodutor das fêmeas é também composto pela vagina, a glândula acessória, um par de ovários, ovaríolos e ovidutos. No processo de alimentação sanguínea, a fêmea do mosquito introduz o conjunto de estiletes, alojados no interior do lábio, e com os palpos maxilares vibrando coordenados com os movimentos das maxilas, penetra a pele através dos poros à procura de vasos ou capilares por onde escoa o sangue. Após completar a alimentação, a fêmea de Aedes procura lugares escuros e seguros para fazer a digestão sanguínea,
que leva em torno de 4 dias. O sangue ingerido é necessário para o processo reprodutivo, sendo fundamental para o desenvolvimento e a maturação dos ovócitos. Tanto as fêmeas de Aedes aegypti como as de Aedes albopictus colocam seus ovos nas paredes dos depósitos de água logo acima da linha de água. Estes depósitos, denominados criadouros, podem ser naturais ou artificiais, como reservatórios de água abertos, pneus abandonados em locais sombreados, vasos de plantas, caixas de água abertas, lixo e materiais plásticos descartados em locais inapropriados. A postura se inicia no momento em que a fêmea grávida encontra um local apropriado no ambiente. A umidade é detectada pelos órgãos sensoriais localizados na porção final do abdômen. E, simultaneamente, no aparelho reprodutor da fêmea, nos ovaríolos, os ovócitos maduros são deslocados pelo oviduto lateral. Ao passar pela bolsa copulatória, um espermatozoide penetra no ovócito pela micrópila, fecundando-o, formando assim o ovo. Os ovos são dispersos em pequenos grupos de 3 a 10, em mais de um criadouro. Tendo aproximadamente 1 milímetro de comprimento, no momento da postura são brancos. E em contato com o ar, vão escurecendo até ficarem negros após 2 horas. O desenvolvimento completo do embrião no interior dos ovos ocorre em aproximadamente 2 ou 3 dias. Essa variação de tempo depende da temperatura do ambiente. Uma vez completado o desenvolvimento embrionário, os ovos permanecem viáveis por aproximadamente 1 ano. Nesta imagem do ovo de Aedes aegypti, obtida por microscopia eletrônica de varredura, associada à microscopia confocal, observa-se no interior o embrião com aproximadamente 3 dias de desenvolvimento. Os estágios de desenvolvimento dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus são ovo, larva, pupa e forma alada. O ciclo de vida desses mosquitos, desde o momento da eclosão dos ovos até a emersão da forma alada, é de 8 a 10 dias, variando de acordo com a temperatura e a disponibilidade de nutrientes. Quando o nível da água se eleva nos criadouros e banha os ovos, em aproximadamente 30 minutos, as larvas começam a eclodir.
As larvas passam por 4 estágios de crescimento. As mudanças de estágio acontecem com a troca da pele, ou exúvia, à medida que seu tamanho aumenta. O primeiro estágio dura de 36 a 48 horas. O segundo estágio, de 24 a 36 horas. O terceiro estágio, de 36 a 48 horas. E o quarto estágio, de 48 a 72 horas. Embora sendo aquáticas, as larvas utilizam o ar atmosférico como fonte de oxigênio, respirando através do sifão, alimentando-se basicamente de micro-organismos presentes em seu habitat. As larvas de Aedes aegypti fogem da luz. Pode-se utilizar este comportamento como uma forma de reconhecimento da espécie. Após o quarto estágio, as larvas se transformam em pupas. Neste estágio, que dura de 48 a 72 horas, não há alimentação e a respiração ocorre pelas trompas. Ao fim deste período, emerge a forma alada. A forma alada tem como função primordial a dispersão e perpetuação da espécie pelo acasalamento, que para a fêmea acontece geralmente apenas uma vez durante seu curto período de vida, que pode durar em média 45 dias. Cabe a todos nós não permitir que elas encontrem os locais adequados para colocar os seus ovos, mantendo reservatórios de água fechados, lixo acondicionado corretamente, vasos e pratos de plantas sem água e tudo que possa se tornar um criadouro, para evitar novas gerações de mosquitos.